Hoje é dia 30 de maio e a igreja nos oferece o texto de Atos 19, versículos de 1 a 8, para nossa reflexão. Como vocês já sabem, o texto de Atos dos Apóstolos foi certamente escrito pelo evangelista Lucas e há uma grande preocupação do evangelista com a difusão da palavra. Ora, para Lucas, a difusão da palavra, ela acontece sim por esforço dos apóstolos, dos discípulos. Todo mundo que acolhe a palavra tem que transmitir essa palavra. Mas muito mais do que o esforço humano, Lucas relata que esse relato acontece pela ação do Espírito. É o Espírito quem agiu em Jesus para que a palavra saísse lá da Galileia e chegasse em Jerusalém. E esse mesmo Espírito de Deus que age nos apóstolos agora para que a palavra chegue em todo canto. O texto de hoje é aquele relato curioso de Paulo em Éfeso. Paulo chega em Éfeso, conhece um grupo de discípulos que estão mais na linha de João Batista, na linha dos batistas, do que propriamente na linha dos cristãos, dos nazarenos. Então Paulo pergunta que batismo que vocês receberam. E vocês receberam o batismo pela força, pela ação do Espírito? E eles dizem, nós nem sabemos que tem um Espírito. Ora, de fato, não é de hoje que o Espírito Santo é um Deus desconhecido. Também na igreja hoje, o Espírito Santo continua sendo, né, a pessoa da Santíssima Trindade, da qual nós menos falamos, que nós menos conhecemos, né? Tem até anedotas sobre isso. Muitos pensam que o Espírito Santo é uma luz, é uma força, é uma pomba, é uma língua de fogo caindo, e tudo isso são só representações. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Jesus que atua em nós para a gente continuar a missão da igreja. Então, que é a mesma missão de Jesus, é claro. Então, quando Paulo recebe aquela resposta, nós nem sabemos que há um Espírito, Paulo então vai impor as mãos sobre eles e eles vão ficar cheios do Espírito Santo. A gente costuma intitular esse texto de Paulo em Éfeso como a efusão do Espírito ou o Pentecoste dos pagãos, porque em Lucas, né, em Atos dos Apóstolos, tem vários Pentecostes. Tem aquele primeiro Pentecostes conhecido lá de Atos 2, depois tem outros Pentecostes, inclusive o Pentecoste da Samaria, né? Depois tem um Pentecoste na casa de Cornélio, e depois tem esse Pentecostes, aí é o último relato de efusão do Espírito que nós temos, é esse. Com isso se cumpre Atos 1:8, ser testemunha em Jerusalém. Então o primeiro Pentecoste começa lá, até os confins da terra, ou melhor, até no meio dos gentios. O último relato de efusão do Espírito já em Éfeso, né, na Ásia, lugar dos gentios e não lugar dos cristãos. Vejam bem, esse texto é um texto que nos ajuda muito a repensar a nossa fé e a nossa teologia. Será que nós somos um cristão que passou pelo batismo como um rito, né? Somente um rito de iniciação cristã, lá quando a gente era criança, ou de fato a gente passou, muito mais do que por um rito, a gente passou pela experiência da ação do Espírito em nós, porque é o Espírito quem realiza, quem é vamos dizer, o grande autor de todo o sacramento e de todo o sinal de Deus na história. Ora, então, não é de espantar que hoje, como naquele tempo, nós tenhamos muitos cristãos que nem sequer sabem direito que foram batizados em Cristo e que estão plenos do Espírito, que estão cheios da força do Espírito, e que é esse Espírito que pode e quem vai sustentá-los na jornada da caminhada do discipulado. Nós não podemos ser como aqueles cristãos de Éfeso que passaram por um rito, mas não estavam conscientes da plenitude do Espírito.
Rahner, um grande teólogo, né, do século XX, ele costumava afirmar assim, que há mais alegria, há mais vantagem para a igreja por um só cristão adulto que assumiu sua fé pessoalmente e livremente, do que por 99 cristãos de fé herdada, batizado quando criança, que não sabem da sua fé e que não assumiram essa fé. Ao contrário, só mantém a fé e os ritos por costume, por tradição. A igreja, muito sabiamente, chama esses sacramentos iniciais de sacramentos da iniciação cristã. Por quê? Porque por meio deles a gente é mergulhado na vida cristã, na vida de Cristo, inclusive na vida eclesial, na vida da igreja. Ora, mas nós temos separado atualmente que nós temos um monte de cristãos que foram iniciados sacramentalmente, mas não foram iniciados existencialmente. É o problema dos batizados, né, daquelas pessoas que já passaram pelos ritos de iniciação cristã, que são sacramentos do batismo, crisma e da Eucaristia, mas não assumiram plenamente a sua vida em Cristo, não se deixaram mover por esse Espírito que esses sacramentos nos dão, vamos dizer assim. Então hoje é importante a gente repensar a nossa vida. Eu sou um católico que fui batizado, mas nem por isso assumi essa força, essa presença do Espírito em mim, logo não assumi os sacramentos da iniciação cristã e não vivo segundo esses sacramentos realizaram em mim, né, a obra que eles realizaram em mim, ou eu sou um cristão que de fato me deixo guiar pela força do Espírito. Nós precisamos corrigir esse déficit de iniciação que tem na igreja, e para corrigir esse déficit de iniciação, certamente nós temos também que corrigir um déficit teológico, que é um déficit pneumatológico. Nós temos uma teologia muito centrada na figura do Pai, ou centrada na figura de Cristo, uma teologia teocentrada ou cristo-centrada, e temos uma teologia pouco pneumatológica, quer dizer, que diz respeito ao Espírito. Mas é sempre tempo de corrigir, o Espírito é Deus em nós, é o Espírito de Cristo agindo em nós, e nós não podemos desdenhá-lo, nós não podemos viver sem ele, porque é ele que é o nosso ânimo, ele que é a nossa força, ele que nos conduz, ele que nos sustenta a nossa fraqueza para dar conta do discipulado. Eu desejo então que todos vocês se abram a essa ação do Espírito. Não é preciso que um outro Paulo reze por vocês, vocês já têm o Espírito, é só assumir esse Espírito, é só deixar ele conduzir a vida de vocês, como eu também preciso deixar que ele conduza a minha vida. E assim nós seremos de fato um cristão autêntico, um verdadeiro seguidor de Jesus, aquele que não age por sua própria força, mas age pela força do Espírito Santo. Um abraço para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.